Olá pessoal, boa tarde. Primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no meu canal, a todo mundo que está me ajudando, né, dando essa força para mim, para poder estar começando, que não é nem um pouco fácil. Agradecer a tantas mensagens positivas que vocês têm enviado para mim, tanto comentando embaixo do vídeo no canal, quanto no meu WhatsApp, no meu Instagram, no Facebook da minha mãe, que ela compartilhou para me ajudar. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Eu vim avisar vocês que eu vou começar a postar vídeo a partir de semana que vem. Toda semana eu vou postar um vídeo. Mas eu não vou postar exclusivamente do Pedro. Eu vou postar, sempre vou fazer vlog, né, sobre a minha rotina, compras, faxina na minha casa. Para quem não sabe, eu sou confeiteira. Eu trabalho com a minha mãe já tem 5 anos, pouco mais de 5 anos. E então a gente trabalha junto, a gente tem uma parceria, a gente faz bolo para festa, bolo, doces para festa. Então eu sempre vou estar postando para vocês, o que eu puder postar eu vou estar postando. Eu vou aproveitar que eu tô gravando esse vídeo, né? Que algumas pessoas me perguntou como que eu descobri que o Pedro era autista. Então eu já vou aproveitar e já vou falar para vocês que aí a partir de semana que vem eu vou começar a fazer os vídeos editados, né? Tipo uma faxina, aquele vídeo mais rapidinho, para poder ficar melhor. Então, a gente começou a desconfiar porque o Pedro fez um ano, um ano e pouquinho, e ele não falava, ele só balbuciava, sabe, as coisas. E de primeira a gente imaginou que ele pudesse ser surdo, então, porque a gente chamava e ele não atendia, a gente queria que ele fixasse o olho e ele não fixava, ele tinha dificuldade de encarar a gente de frente, ele sempre queria se virar sozinho. Então, assim, sabe quando você imagina, ainda mais quando a gente já é mãe, né? A gente não é mãe de primeira viagem, né? Eu não era mãe de primeira viagem, eu já tinha um filho de 9 anos, como eu comentei no primeiro vídeo. E então eu sabia que alguma coisa não estava certa, mas mãe às vezes é meio cega, né? Ou às vezes não quer enxergar as coisas. E aí eu decidi observar. E aceitei, porque a minha mãe falou pra mim que tinha assistido uma reportagem sobre um menino autista, que ele tinha as mesmas características do Pedro. Aí eu falei, tá, mas e se ele for surdo? Daí a gente foi começar a investigar. Minha mãe na época estava em contato com uma advogada que estava cuidando de um caso da família do meu pai. E aí essa advogada, ela conhecia um psicólogo e por um acaso, não sei o que eles estavam conversando, a minha mãe chegou a comentar sobre o Pedro com ela. E ela falou que ia encaminhar a gente para um psicólogo que ia nos ajudar muito. E aí a gente foi, passou com o psicólogo, e só da gente falar as características que o Pedro tinha, o psicólogo já teve quase certeza de que ele era autista, mas ele não podia fechar um diagnóstico, até porque o Pedro não tinha tido exame nenhum. Aí a gente foi encaminhado por um neuro, né, para um neuro de um hospital aqui de Mogi, o SUS, e aí o neuro pediu tomografia, tudo, e deu tudo normal, aparentemente tudo normal. Até porque o autismo, ele não é uma doença física, né? Não dá pra ver no rosto que ele tem alguma coisa. É mental, que nem o Pedro tem 6 anos, só que a mentalidade dele é uma criança de 2, então ele é bem atrasado. E aí a gente descobriu, né, fez o exame do ouvido, descobriu que ele não era surdo e que era alguma coisa realmente neurológica. Então, o psicólogo falou que era quase certeza que era o autismo mesmo. Aí a gente foi encaminhado para a EMESP. E aí na EMESP tem as médicas, né? Tem neurologista, psicólogo. E aí a gente teve uma primeira entrevista, né? A gente passou por uma triagem com a psicóloga e com a fono, que praticamente fechou o diagnóstico, mas quem fecha mesmo é a neuro, né? E aí a gente conseguiu a vaga na escola, que é tão difícil, porque na época o Pedro não estudava na escola regular e era muito mais difícil conseguir uma vaga na EMESP quando a criança não estuda numa escola regular. E mesmo assim, graças a Deus, a gente conseguiu. E aí a neuro, a gente marcou uma consulta com a neuro da EMESP e a neuro fechou o diagnóstico. Demorou muito, mas a neuro já tinha falado que ele era autista, mas que ia esperar um tempo, porque dependendo
Não é? Ai, esqueci a palavra. Eu não posso tatai. Como assim? Então, deixa quietinha lá. Dependendo da evolução dele, Tataia já volta. Dependendo da evolução dele, ela poderia até dar alta pra ele. Coisa que era, a gente sabe que é muito difícil, né? Pera aí que ela já vem. Aí, enfim, quando foi, faz 3 anos que ele estuda na EMESP, né? Essa escolinha especial. E aí foi fechado o diagnóstico dele no começo do ano passado. Foi fechado o diagnóstico de autismo leve, graças a Deus, porque o Pedro não tem crise, ele não é agressivo. O maior problema do Pedro é a fala e o entendimento, porque assim, embora no começo ele não falava nada e agora ele canta uma música inteira, ele repete a fala do desenho inteiro, que nem da Masha e do Urso, dos Becárdigas, do Pocoyo. Se você deixar, ele fala sozinho, tudo, a fala inteira do desenho. Porém, se você perguntar para ele assim, Pedro, você tá bem? Ele só vai falar, Pedro, você tá bem? Ele não vai responder a sua pergunta. Então, é isso. Então, minha bateria tinha acabado. Mas, enfim, se você perguntar pro Pedro, oi Pedro, tudo bem? Ele somente vai responder não, ele vai repetir, porque o Pedro tem muita ecolalia também, que faz parte do autismo. Então ele vai repetir, oi Pedro, tudo bem? Se você falar, oi Pedro, ele vai falar, oi Pedro. Se você falar, cadê a mamãe? Ele vai falar, cadê a mamãe? Mas algumas coisas ele entende, porque se você falar assim, se você pegar essa maçã e falar assim, Pedro, dá pra mamãe, ele vai me entregar. Se eu falar, Pedro, dá pra vovó, ele vai levar pra minha mãe. Então, assim, algumas coisas ele entende, mas não é tudo. E assim, Pedro, vamos passear? Aí ele fala, Pedro, vamos tomar banho. Ele entende que é para ir tomar banho, ele entende que é para ir passear. Só que não dá para você ter um diálogo com ele. Não dá para você conversar como você conversa com uma pessoa, uma criança de 6 anos que já tem, né, uma inteligência assim para conversar. E fora que a inteligência do Pedro é fora do normal, ele cria as coisas, que nem ele ama instrumento musical, como eu já tinha falado no outro vídeo, e ele cria uma bateria, ele cria um saxofone através de uma vassoura, através de um cabide. Ele pega qualquer coisa e transforma e fica perfeito. E esses dias ele pegou uma caixa de sapato com um CD e um palitinho e ele me fez sair colando, ele foi me mostrando e eu fui colando com a fita crepe e no final saiu uma câmera que tem aqueles negócios em cima, depois eu vou mostrar pra vocês. E eu fiquei encantada, eu falei, meu Deus, aonde vai a inteligência da criança? Coisa que a gente nunca imagina e ele vai, pega e faz. Mas é isso, gente. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiver, qualquer crítica construtiva, deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, curta, por favor, comente, compartilha e se inscreva no meu canal, tá bom? Para eu poder continuar trazendo informações para você, mostrando o nosso dia a dia, tá, gente? Obrigada de coração a todo mundo que tem me ajudado. Eu nunca vou esquecer essa força que vocês estão me dando. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.